então, a verdade é que nesse momento eles estavam esperando por alguma coisa, porque desde que Jesus se despediu deles no momento da ascensão, Jesus sobe ainda dando instruções e dizendo, olha, vão a Jerusalém, se reúnam, mas esperem até que do alto vocês recebam poder. Porque eles já tinham uma caminhada com Jesus, eles haviam visto o que Jesus era capaz de fazer, eles presenciaram milagres, eles viram o que Jesus podia transformar e como ele podia fazer essas coisas, mas agora, Jesus disse, esperem, porque não vai ser mais a partir do que vocês viram, mas a partir do que o Espírito é capaz de fazer através da vida de vocês. Então Jesus diz, eu estou indo, mas não se preocupem, eu vou enviar algo que trará para dentro de vocês algo que é ainda maior. Algo que vocês ainda não experimentaram, algo que vocês ainda não viram. E nesse momento que eles estão reunidos, é onde o Espírito Santo coloca todo esse poder, essa dinâmica que faz parte da vida do Espírito, que traz vida para as nossas vidas, na vida deles. E então começa a proclamação do Evangelho, e por isso você está aqui hoje. Por causa de Atos 2, por causa dessa reunião de pessoas que creu naquilo que Jesus havia dito que ia fazer, hoje nós estamos aqui. Porque o Evangelho foi se propagando a partir dessas línguas que foram faladas e de dialetos e dessa pregação do Evangelho. E então essa propagação aconteceu inicialmente pela região, mas depois pelo mundo todo. E hoje nós podemos crer que Deus deseja nos usar para proclamar novas pessoas. Que Deus deseja usar as nossas vidas para que nós possamos ser, assim como essas pessoas foram naquele momento, algo de Deus para a vida de alguém. Porque a igreja que eu vejo não é uma igreja que é só bonita. Ela também é bonita, mas ela é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Porque a verdade é que o que sustenta a igreja do Senhor, não é o talento de pessoas. Também não é a beleza de um prédio. Também não é uma instituição, mas o que sustenta e vem sustentando ao longo da história, porque vamos combinar que a igreja tinha tudo para não existir mais. Já houveram tantos tipos diferentes de oposição. Oposição de violência, oposição de governos. Já houveram todos os tipos que vocês podem imaginar. Mas a igreja sempre continuou. Sempre permaneceu. Porque o que sustenta ela não é nada do que nós podemos ver. Mas é a força do Espírito através da vida daqueles que fazem parte da igreja. Quantos creem nisso? Amém, amém. Talvez hoje você já tenha história com Jesus. Talvez você já tenha conhecido Jesus. Você até simpatize muito com isso e você diz, olha, eu vivo a minha vida de acordo com os princípios do Senhor. Mas a diferença entre um simpatizante e aquele que realmente crê em Jesus e está salvo por Jesus são as pessoas que têm a presença do Espírito. São as pessoas que recebem no seu coração o Espírito e fluem a vida de Deus através da sua vida. Então, eu não estou falando aqui de você sentir um arrepio. De você sentir a presença de Deus, porque tem dias que a gente sente, e tem dias que não. E tem dias que a gente só tem fé de que Deus está naquele lugar, mas Ele está. Eu estou falando de pessoas que fluem através do Espírito na sua vida e que vivem a sua vida guiada pelo Espírito. Então, talvez você esteja ouvindo isso do ponto de vista de um simpatizante. Eu gosto disso, eu acho que isso é bom, isso faz bem para as pessoas. Eu já ouvi de mães falando assim, eu quero que meus filhos vão na igreja. Eu acho que isso faz muito bem para eles. Apesar de elas não irem e não acharem que faça bem para elas. Ou seja, elas simpatizam com aquela ideia, mas ainda não foram transformadas. E talvez se você é uma dessas pessoas hoje não há problema, todos nós já estivemos nesse lugar. Mas nós fomos transformados pelo Espírito e hoje é o seu dia de ser transformado pelo Espírito e de receber essa vida que flui dentro de você para que você possa proclamar. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que bonito não basta se não vem do céu. Em Atos 2:2 diz, de repente veio do céu. O texto conta que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Mas o que mudou a reunião deles não foi algo que nenhum deles pôde produzir. Não foi a expectativa que algum tinha, ou o que alguém disse sobre outra pessoa. Também não foi a organização que eles tiveram, mas foi algo que veio do céu. Porque não basta ser bonito, precisa vir do céu. Nos nossos dias, eu imagino que em todos os tempos existiram, mas nos nossos dias nós temos um nível de acesso a muitas coisas. Há muitas coisas bonitas. Há muitas coisas que soam bem.
Há muitas coisas que parecem boas, mas se elas não vêm do céu, elas não são para você. Se elas não têm o som do céu, ou o cheiro do céu, se elas se parecem como, mas não são de fato, elas não são para a sua vida. Então vamos começar do seguinte: se você deseja ouvir conselhos de alguém sobre alguma área da sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, você precisa ouvir um conselho que vem do céu. Um conselho através de pessoas que têm voz do céu sobre a sua vida. Porque a Bíblia fala que é importante, que é bom nós ouvirmos conselhos. Mas se nós buscarmos conselhos para ouvir aquilo que nós desejamos, ou de pessoas que sequer acreditam nas mesmas coisas que nós vamos ouvir conselhos que não têm vida sobre a nossa vida. Porque não fluem do Espírito. Eles são bonitos, mas bonito não basta se não vem do céu. Se você está numa fase de precisar de mais dinheiro, isso acontece. Olha, eu preciso me reorganizar, preciso reorientar a minha casa. Você sabe que a origem desse dinheiro importa. O que nós estamos aprendendo aqui nesse momento é que a origem importa. De onde vem aquilo que eu busco importa mais do que aquilo que eu busco. Porque eu posso desejar crescer financeiramente, mas de onde vem o meu recurso? Importa mais do que o recurso. Eu posso desejar ter conselhos bons sobre a minha vida, mas de onde vêm esses conselhos? Importa mais do que os conselhos em si. Então, se você está buscando por melhores finanças, busque onde existe voz do céu, onde vem conselhos de Deus, onde pessoas que têm voz sobre a sua vida, um mentor, alguém que possa te ajudar, pode te ajudar a caminhar também na sua jornada da fé. É para isso que existe o Brunch de Empresários, por exemplo. Ele é um espaço onde nós podemos ouvir e compartilhar pessoas que têm voz de Deus sobre negócios. Pessoas que ouvem algo do Senhor e podem compartilhar sobre as nossas vidas e podem nos ajudar a crescer e podem nos ajudar a resolver um problema, não como outros resolveriam, mas da forma como o céu faz. Deixa eu tentar te ajudar a entender se algo é do céu ou não é sobre a sua vida. Porque talvez, falando isso, a gente fique, ok, mas como que eu faço isso? Como que eu transformo isso em algo prático na minha vida? Tudo que vem do céu tem poder eterno sobre você. Tudo que vem do céu repercute com coisas que são eternas. Então, você pode ter uma boa reunião com alguém, ou você pode ter vindo a um culto e você ter tido um momento onde você sentiu algo especial, você saiu leve, você disse, estou pronto para uma nova semana. Mas se você não foi tocado pelo poder do céu, você foi tocado pelas suas emoções, ao sair daqui, um carro abençoado fecha você, ou bate na traseira do seu carro, ou seu filho briga no carro, e então você perdeu tudo o que você recebeu, porque aquilo não teve um efeito eterno. Aquilo não foi voz do céu sobre você. Apesar de que poderia ter sido, mas as suas emoções talvez estavam muito mais envolvidas do que Deus naquele momento, fluindo de dentro para fora, vindo sobre a sua vida. Você está entendendo? Agora, quando nós estamos trabalhando com o Senhor sobre um novo assunto, sobre algo que nós precisamos melhorar, sobre a nossa família, por exemplo, e então nós estamos orando sobre isso, submetendo isso a Deus, chega um determinado momento que acontece aquela situação difícil de lidar e que nós ficamos assim, poxa, será que eu consigo lidar com isso ou não? Será que eu vou cair de novo nas mesmas coisas que eu sempre fazia? E você vê que agora não, que dessa vez foi diferente. Então você sabe que aquilo que você buscou, a origem daquilo que você buscou, foi divina. Veio do céu. Porque bonito não basta. Precisa vir do céu. Porque se veio do céu, vai repercutir como algo eterno sobre você. E você começa a fluir coisas eternas sobre a vida de outras pessoas. E agora, não só os conselhos que você busca, porque a origem importa, mas os conselhos que você dá também têm origem no céu. Porque agora as suas conversas também têm origem no céu. Porque agora os seus pensamentos também têm origem do céu, também vêm do céu. Se você tem lutado com situações de muita ansiedade, de muito medo, busca conselhos no céu. Diz, Senhor, faz com que a minha mente flua como flui o teu espírito. Faz com que eu consiga viver a minha vida entregue, rendido,
como o teu espírito. Porque é assim que as coisas são para nós que somos cristãos. É assim que a vida funciona, porque, atenção, às vezes nós aprendemos que nós precisamos estar bonitos. Eu preciso parecer bem. Eu preciso parecer forte. Afinal de contas, eu tenho Jesus e nada me abala. Mas às vezes abala. E às vezes abala mais do que a gente imaginava. E quando isso acontece, nós precisamos buscar a voz do céu sobre nós. Nós precisamos buscar conselho de Deus sobre nós. Nós precisamos buscar orientação que vem de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando isso acontecer, então nós sabemos que nós estamos fluindo através do Espírito e pelo Espírito, para que não termine em nós mesmos. A vida de um cristão, ela nunca vai ser uma vida autocentrada. Existe tempo para todas as coisas. Mas nós nunca estamos centrados em nós mesmos e para nós mesmos. Nós sempre estamos recebendo algo de Deus, para que Deus nos transforme internamente. Porque nós não queremos estar bonitos só por fora, mas nós queremos poder fluir com a nossa boca, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, com o que o Senhor tem nos dado, com a nossa igreja, para que outras pessoas sejam abençoadas através da minha vida. Para que outras pessoas sejam tocadas, porque o que eu tenho veio do céu. Porque o que você tem veio do céu. Porque aquilo que o Senhor tem te dado não é em vão, mas o Senhor tem algo a fazer através da sua vida, com você, para que você possa viver seus melhores dias aqui na terra. Quantos creem? Amém, amém. Eu creio sobre a sua vida. Mas há uma outra coisa nesse momento. Bonito não basta se não vem do céu. Eu amo que diz, de repente, veio do céu. Em alguns momentos, nós estamos esperando por uma resposta. Nós estamos orando por alguma coisa. Nós estamos pedindo especificamente a Deus sobre algo. E nós estamos ali naquele lugar de até uma sensação de que, poxa, parece que esse assunto não se resolve na minha vida. Parece que essa situação em especial é uma situação que passa ano, entra ano e eu ainda estou ali. Mas a Bíblia fala que aquilo que vem do céu, vem de repente. Então, às vezes está levando muito tempo, às vezes você está cansado de pedir, você já se frustrou sobre aquilo que você imaginava que ia acontecer, você pensava que o Senhor faria e não aconteceu, mas mantenha a sua fé viva, se mantenha no lugar de espera, nesse lugar onde vêm as coisas do céu, porque Deus é quem produz o que vem do céu. Deus é quem produz, mas aquilo que Ele produz encontra pessoas que estão esperando por isso. Você está entendendo? Nessa reunião de pessoas, nesse momento que eles estavam aguardando, Jesus disse, vocês vão todos a Jerusalém e fiquem lá aguardando, até que do alto vocês recebam poder. Eles não sabiam se seria 5 dias. Talvez os mais apressados aqui pensam, nossa, 5 dias já é bastante. Os mais lentos pensam, umas 3 semanas, tá bom. Agora já estávamos passando quase 50 dias, mas poderiam ser 5 anos. E alguns talvez falaram, pronto, eu já esperei o que eu podia esperar, agora vamos lá, a vida tem que voltar e eu vou voltar às minhas atividades. Gente, isso sou eu que estou falando, não está na Bíblia, ok? É minha imaginação sobre um grupo de pessoas, sobre o comportamento humano. Talvez outros falaram, bom, hoje eu vou fazer uma escala entre eu e a minha esposa, ela fica, eu vou para a festa de Pentecostes. O outro disse, não, pronto, para mim já deu, chega. E alguns... nós não sabemos quantos exatamente permaneceram. E então, de repente, algo aconteceu. E quem estava presente participou daquilo que aconteceu. Porque Deus produz o que vem do céu. Mas aquilo que é produzido do céu encontra as pessoas que estavam presentes naquele lugar. Eu quero ser encontrado presente quando o Senhor entregar aquilo que Ele tem para nós. Eu quero ser encontrado no lugar que o Senhor tem para mim. Para que Ele entregue aquilo que eu tenho pedido a Ele. De repente, o Senhor é capaz de fazer na sua vida algo novo. De repente, o Senhor é capaz de transformar experiências ruins que você teve em uma nova história. De repente, o Senhor é capaz de entregar uma família para você. De repente, o Senhor é capaz de transformar a sua forma de pensar, os seus negócios. De repente, mas permaneça no lugar onde fluem as coisas que vêm do céu. Porque o Senhor produz, mas nós esperamos por aquilo que Ele entrega nas nossas mãos.
Outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que sim, a origem importa, que bonito não basta. Mas bonito não basta se o fogo não toca a cada um. Em Atos 2:3 diz: então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. O fogo, ele não ficou apenas no ambiente. Porque existe uma manifestação coletiva do fogo. Quando nós estamos juntos, nós sentimos algo de Deus, nós sabemos que Deus está presente. Então, a primeira coisa que acontece diz que todos que estavam ali viram o poder de Deus. Todos foram capazes de enxergar uma movimentação visual de algo que estava acontecendo. Mas no próximo momento, aquilo já não era mais genérico, aquilo já não era somente coletivo, mas agora Deus começa com uma posição individual, como pequenas chamas que tinham um formato como se fossem línguas sobre a vida de cada um. Se você está aqui hoje, você não está num lugar onde flui graça ou fogo derramado daqui para aí. Você está num lugar onde existe uma manifestação coletiva daquilo que Deus tem, mas existe um posicionamento individual de algo que Deus deseja fazer através da sua vida. O que Deus deseja fazer através da minha vida não é o que Ele deseja fazer através da sua. São coisas diferentes que o Senhor deseja fazer. Mas existe algo que eu vou fazer para o Senhor, existe algo que você vai fazer para o Senhor, para que nós possamos fazer com que o corpo de Cristo cresça, com que a igreja avance. É por isso que às vezes nós estamos numa reunião como essa e nós até sentimos coisas boas, nós até reconhecemos a presença de Deus, porque a manifestação ela é visível. Nós dizemos: Deus está nesse lugar. Eu sei que Deus estava lá. Eu posso sentir até na minha pele que o Senhor estava lá. Mas existe um outro momento depois de nós visualizarmos, que é nós nos colocarmos nesse lugar de recebermos o poder daquilo que Deus está entregando para que as nossas vidas possam fazer aquilo que o Senhor deseja que elas façam. Então, quando nós estamos numa reunião, quando nós estamos na igreja, não existem pessoas que são escolhidas para pregar o evangelho. Todos nós somos. Não existem alguns capacitados para um fim específico de glorificar o nome de Deus. Todos nós somos. E é por isso que nós até usamos essa linguagem de que nós vamos assistir um culto, ou que nós vamos assistir uma reunião, mas nós não estamos assistindo. Se você está aqui, você não é um espectador daquilo que está acontecendo. Atos 2 nos mostra isso. Uma igreja é formada de pessoas que não estão expectando. De pessoas que não estão como se estivessem na frente de uma televisão, dizendo sim, gostei, essa parte não. Mas de pessoas que estão prontas para visualizar o mover que Deus está trazendo, o fogo que está descendo sobre todos. E que em segunda análise estão dizendo: Senhor, agora vem com a minha porção, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor deseja, para que eu possa fluir da forma como o Senhor tem para a minha vida. Porque existe algo que é coletivo, e existe um poder no coletivo. Mas também existem coisas que são individuais e que o Senhor deseja fazer com você e através de você, para que você atinja uma esfera de influência que eu não tenho, e para que você chegue a pessoas que eu não chego, e para que você se encontre com famílias que eu não me encontro, e para que você possa levar isso para o seu trabalho, que eu não trabalho. Você está entendendo? Algo que Deus tem sobre a sua vida e para a sua vida. Porque o fogo, ele repousa sobre cada um. Então bonito não basta se o fogo não vier sobre cada um. Talvez você tenha se sentido bonito espiritualmente. Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia. Talvez você tenha se sentido bonito fisicamente. Esse ano eu estou bem. Talvez você diz: a capa está boa. Mas o Senhor está dizendo: você precisa receber algo que é individual e que tem a ver com o propósito que eu tenho sobre a sua vida, para que você possa fluir com algo que vem do céu e que então atinge outras pessoas. O fim daquilo que você recebe de Deus não é você mesmo, não é permanecer em si. Sim, vai te transformar, vai fazer você uma pessoa melhor,
vai fazer com que Deus cuide de você de uma forma sobrenatural, vai te dar novos dons, novos talentos, tudo isso acontece, mas a finalidade disso tudo é que você possa fluir. A igreja que eu vejo não é uma igreja somente cheia de pessoas, mas é uma igreja que é cheia do Espírito. A igreja que eu vejo não é uma igreja que tem um grande mover de uma celebridade, que recebe algo e entrega algo para espectadores. Mas é uma igreja onde pessoas são comprometidas em compreender qual que é a minha parte da visão. Como que eu posso construir? Como que eu posso levar isso adiante? Como que eu posso construir a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, sem depender unicamente de recarregar o meu espírito ao domingo, porque eu preciso fluir para outras pessoas? Porque eu preciso ajudar pessoas na minha escola? Porque eu preciso fluir com pessoas que eu trabalho? Porque eu preciso ser voz que vem do céu sobre a vida de outras pessoas. E então, quando você precisa de uma voz que vem do céu, você também encontra pessoas que estão aptas a te ajudar com isso. Porque nós estamos vivendo exatamente o que a igreja é. Um cuida do outro, e nós cuidamos de pessoas que ainda não conhecem a Jesus e trazemos elas para que elas se tornem amigas de Jesus, e nós vamos ajudando nesse processo passo a passo, e assim nós vamos formando o caráter de Cristo em nós. Bonito não basta se a presença do Espírito não estiver na sua vida. A presença do Espírito, ela tem uma finalidade clara na Bíblia. Sempre que o Espírito se manifesta, ele se manifesta para que nós possamos proclamar. Então, as manifestações do Espírito, elas são boas. As manifestações físicas, o que nós sentimos, é bom. Eu não estou falando contra o que o Espírito Santo faz visivelmente. O fogo é visível, a Bíblia fala. Agora, sempre que nós recebemos uma manifestação específica de Deus, é para algum fim de proclamação. É para que nós estejamos mais aptos para proclamar. É para que sinais possam acontecer, para que pessoas possam ouvir o nosso testemunho. É para que nós possamos ser usados por Deus para transformar. É para que o Senhor use as nossas vidas para algo novo, para algo diferente. Então, bonito não basta se a sua boca não testemunha Jesus. Talvez o Senhor esteja te transformando. Talvez o Senhor esteja fazendo algo na sua vida. Talvez o Senhor já tenha começado algo há tempo em você. E você fala, olha, eu gosto tanto daquilo que Deus está fazendo. Eu acho tão lindo. Então abre a sua boca. Porque aquilo que o Senhor está fazendo flui na sua vida e precisa sair através de você. O Senhor Jesus fala que através de nós, através dele, viriam rios de água viva que fluiriam, para que nós pudéssemos beber de uma fonte que é inesgotável. Mas se essa fonte é inesgotável, nós precisamos dar vazão a ela. Você está entendendo? Se você bebe de uma fonte que é inesgotável, sem dar vazão a essa fonte, você estoura, você explode. Ou a fonte precisa parar, mas ela é inesgotável. Então, quando nós bebemos de uma fonte que é inesgotável, nós precisamos dar vazão a isso. Nós precisamos entregar isso. Nós precisamos ter uma saída para essa fonte que tem nutrido a nossa alma, que tem feito algo nos nossos corações, abrindo a nossa boca. O Espírito Santo, ele vem para transformar a forma como nós falamos uns com os outros. O Espírito Santo vem para encher a igreja de uma coragem e de uma ousadia para testemunhar. O Espírito Santo, ele não vem produzir um espetáculo, mas ele vem anunciar Jesus. Ele vem nos capacitar, nos transformar para que a nossa boca seja apta a anunciar Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez você pense que o que Jesus fez na sua vida ainda é pouco, mas já é mais do que na vida de muitos. Talvez você veja, poxa, mas eu penso que Jesus já fez coisas tão mais importantes na vida de outra pessoa, mas ele já fez algo em você. E se ele já começou algo em você através do poder do Espírito, você já pode testemunhar. Você já pode falar. Você já pode dizer, o Espírito Santo fez algo em mim. O Espírito Santo tem transformado a minha forma de viver em qualquer lugar. Essa semana eu fui a um aniversário e Deus falou tanto ao meu coração naquele momento. Porque era um aniversário importante da vida daquela pessoa. E ela decidiu celebrar, e no meio do aniversário, ela parou tudo. E ela começou a contar uma história, era o seu testemunho.
A maior parte das pessoas que estavam ali não conheciam Jesus, trabalhavam com ela, conheciam ela, recebiam um bom testemunho diariamente, eram sua amiga, mas ela disse: quer saber, eu tenho aqui 30 ou 40 pessoas, eu não posso desperdiçar a oportunidade de dizer para eles por que eu sou feliz, por que eu tenho uma vida restaurada, por que Deus está construindo algo em mim. E então essa pessoa para o aniversário e começa a contar algo da sua vida. E primeiro ela está contando a sua história, mas tem um momento específico que ela para de contar a sua história e ela diz assim: e isso que eu estou falando para vocês foi Jesus que fez em mim. Foi Jesus que transformou. É por causa de Jesus que eu vivo o que eu vivo. É por causa do Senhor Jesus em mim que vocês conhecem a pessoa que vocês conhecem. Caso contrário, eu nem estaria aqui para contar isso para vocês. Eu não sei o que tem na sua mente, o que tem no seu coração, qual o senso de urgência que tem dentro de você. Mas um dia você foi encontrado pelo testemunho de muitas e muitas e muitas pessoas. Algumas que você conheceu, outras que você nem sabe que testemunharam para os seus avós, ou para pessoas que falaram de Jesus para você. Mas esse ciclo de testemunhas acontece desde que a igreja nasceu. E quando a igreja nasceu, começou a se dispersar o evangelho, até que ele chegou a nós. E hoje nós somos as testemunhas. Nós somos as pessoas que recebem algo que vem do céu e que então transforma a nossa vida e que flui através de nós para que outras pessoas possam ser abençoadas. Você não precisa levantar a sua mão no que eu vou perguntar agora. Você pode só pensar. Se você deseja ser usado por Deus. Se você não deseja, deixa eu falar algo de coração aberto para você. O Espírito Santo ainda não está dentro de você. Ele ainda não começou a trabalhar em você. E talvez você diga: então eu preciso dele. Exato. E é isso que nós estamos falando. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos um senso de urgência. E nós sabemos: eu não posso mais perder nenhuma oportunidade. O Espírito Santo que está dentro de mim, que está me transformando, precisa sair através da minha boca para que outras pessoas sejam transformadas. E esse é o poder dele. Por isso que eu estou dizendo, não há como conter, como segurar, como dizer: eu tenho o Espírito, mas eu tenho o meu jeitinho. Não, o Espírito ele flui. A Bíblia fala que ele é como um vento. Não tem como segurar, não tem como controlar. Não tem como ajustar o melhor espaço. Quando ele começa a agir na nossa vida, um senso de urgência vem e nós começamos a falar: Senhor, usa a minha vida. Eu não sei como, eu não sei nem onde, Senhor. Eu tenho um círculo de amigos tão pequenos, eu me sinto irrelevante, eu não tenho um trabalho importante. Ou, Senhor, eu só sei usar redes sociais. Senhor, eu nem sei usar redes sociais. Não importa como, se você disser: Senhor, usa a minha vida, o Senhor começa a usar a sua vida. E o Senhor começa a fazer coisas que você não espera. E começa a te dar oportunidades que você não imagina. Porque você se colocou no lugar de receber aquilo que vem do céu. E você sabe que a origem daquilo que vem do céu produz algo que é eterno. E sempre que nós testemunhamos a Jesus, ainda que com as nossas falhas, nossas dores, nossas dúvidas, aquilo que é eterno flui de nós e transforma a vida de outras pessoas. E então elas recebem o Espírito. E elas começam a testemunhar. E elas vão levando isso a outro patamar, e outras pessoas recebem o Espírito, vem do céu, transforma as suas vidas, e assim nós vamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Quando hoje a Michelle e o Will falavam aqui sobre o domingo mais um, talvez o Senhor colocou na sua mente uma pessoa, ou talvez Ele colocou 10 pessoas. Essas são as pessoas que você precisa se comprometer em oração, mas não só em oração, porque o poder do Espírito, Ele traz algo que vem do céu. E Ele nos dá coragem para falar. E Ele nos dá coragem para testemunhar. E Ele nos dá coragem para abrirmos a nossa boca e profetizarmos sobre a vida de outras pessoas. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Deixa eu dizer algo. Se você quer ser usado por Deus, ore por alguém que você conhece na rua, na casa dela. Se ela está doente, diz: olha, deixa eu orar por Ti. Se ela está passando por um problema, diz: deixa eu orar por Ti. Porque talvez até hoje você pensa que você precisa ter as respostas para essa pessoa. Mas você não precisa ter as respostas, você precisa ter o Espírito. E se o Espírito flui através de você, então uma oração, uma direção que você dá a essa pessoa, transforma aquilo em uma conversa que tem poder eterno. Em algo que tem uma transformação que é para sempre. E que
que vai gerar frutos para outras pessoas e para outras pessoas. Se você deseja ser usado por Deus, permita que o Espírito que está dentro de você saia de dentro de você para outras pessoas. Permita que o Espírito que enche a sua mente, o seu coração, saia pela sua boca. Sem se importar com o que as pessoas vão pensar ou sem pensar em grandes estratégias. Se você diz ou vem dizendo, Senhor, me dá oportunidades. Hoje Ele te deu um convite na sua mão. Hoje Ele deu para você uma lembrança de uma pessoa que você pode convidar. Hoje o Senhor te dá oportunidades em tantas ferramentas que você tem. No seu trabalho, no seu WhatsApp, no seu pensamento, nas suas redes sociais, para que você possa anunciar aquilo que Deus já começou na sua vida. Aquilo que o Espírito Santo já começou a produzir em você. Mas talvez depois de tudo isso, de entender que a igreja que nós vemos e que nós vivemos é uma igreja cheia do Espírito Santo, você esteja fazendo a mesma pergunta que eu me faço. Tá bom, mas como? Como que isso vai acontecer? Como que vai ser esse processo? Porque é bonito receber algo que vem do céu, que é produzido por Deus, que eu estava à espera. E então Deus flui através da minha vida, o fogo também é para mim. E agora eu posso proclamar, ok, tudo isso você entendeu, mas se essa pergunta é, Débora, como que isso acontece? Como que eu me coloco nesse lugar de exposição a Deus? Eu amo fazer essa pergunta. Às vezes eu estou conversando com o Will, ele está me contando planos para a nossa vida, novas ideias, e eu ouço tudo. E no final eu olho para ele e falo, mas como? E às vezes ele sabe me dizer como, às vezes não, mas a Bíblia deixou uma instrução tão clara nesse texto. Não tem nada escondido aqui. Em Atos 2, a Bíblia fala como, ela diz, quando chegou o dia, eles estavam à espera, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. A fórmula é tão simples, porque todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aliás, a palavra igreja, ela não significa nada espiritual. A palavra igreja, ela significa reunião dos santos. Reunião. E não existe reunião com dispersão. Existe reunião quando nós estamos reunidos. E a palavra reunião em português significa encontro de pessoas num mesmo local, para um mesmo fim. Ninguém sabia o dia, ninguém sabia como aconteceria, mas aqueles que estavam presentes puderam viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Aqueles que permaneceram através do tempo, mesmo nos dias difíceis, reunidos uns com os outros, conseguiram receber individualmente aquilo que também era coletivo para todos. Sabe, se você deseja ser usado por Deus, seja encontrado no lugar onde o Senhor está. Porque existe um poder de algo que é coletivo da igreja. Existe um poder que se derrama sobre a igreja. A Bíblia fala que eles podiam ver como um fogo que estava sobre todos. Aquilo que você sente numa reunião de domingo é porque nós estamos reunidos. Aquilo que nós sentimos que é diferente, muitas vezes, do que sentimos em casa, é porque nós estamos reunidos. A Bíblia fala, onde 2 ou 3, só não existe onde um estiver reunido. É onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Existe um poder que está somente na igreja, que está somente na reunião daqueles que creem no Senhor. Sabe a pergunta que você tem que fazer quando você está aqui dentro no domingo? O que Deus vai fazer hoje em nós? O que Deus tem para nós? Porque quando nós estamos aqui num domingo, Deus não deseja somente te encher. Ele também deseja te encher. Mas Ele não quer somente te encher, Ele quer também te usar para abençoar a vida de outras pessoas que estão aqui num domingo. Para que você seja voz sobre a vida delas, para que você ore sobre a vida delas, para que você derrame algo que Deus tem colocado no seu coração para elas. Eu vou te ajudar com uma coisa para simplificar a tua vida. Às vezes a gente faz perguntas que a gente não deveria mais fazer. E é por isso que a gente fica confuso. E às vezes é por isso que a gente falha na caminhada. Simplesmente porque onde deveria ter um ponto final, nós colocamos uma interrogação. Então, a reunião dos santos, o que acontece aos domingos?
domingos aqui na nossa igreja é algo que nós devemos estar. Se você acorda e pensa, será? Não ponha dúvida. Pois sim, eu vou. Sim, eu vou. Eu estarei lá. Eu vou fazer parte. Por quê? Porque existe um fogo que é para todos, mas também existe um fogo que é para mim. E existe algo que está somente sobre mim, para a vida dessas outras pessoas que estão lá. E eu tenho a responsabilidade de derramar sobre a igreja a minha oração, a minha devoção, as minhas mãos levantadas, a minha fé sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então tira essa interrogação da sua vida. Os domingos são para vir. Só não venha num domingo se você... Poxa, eu estou muito doente. Ou estou viajando. Mas se você está na cidade, você tem que estar aqui. Porque existem coisas que só acontecem na reunião dos santos. Existe um poder na igreja que eu amo dizer que é o lugar onde tudo pode acontecer. Você vem a um domingo e você nunca sabe o que o Espírito vai fazer em você e através de você. Mas você sabe que Ele vai fazer alguma coisa. Você sabe que Ele vai fluir através de você. Eu quero dar uma palavra muito rápida para pais que têm filhos aqui nesse lugar, filhos pequenos. Eu sei o quanto custa levar os filhos todos os domingos à igreja. Custa bastante. Muitas vezes custa a nossa incomodação, custa um choro no carro, custa vestir criança cedo, custa um monte de coisas que eu não preciso citar aqui porque você tem filhos e você sabe. Mas existe um poder que está somente na igreja. E quando você submete os seus filhos a estarem domingo após domingo, em situações boas, em situações difíceis, em momentos fáceis, em momentos ruins, você não está construindo apenas disciplina na vida deles. Você está construindo também o poder que a igreja tem, e aquilo que repousa sobre a igreja também repousa sobre eles. Porque o que nós temos em Atos 2 não era somente para maiores de 18 anos. Não era somente para pessoas que tinham habilidade de falar. Não era somente para homens ou para mulheres. Aquilo que aconteceu em Atos 2 era sobre todas as pessoas que estavam reunidas. Alguns anos atrás, eu e o Will nos mudamos para outro país para servir o Senhor com 2 filhos bebês. Um de 3 meses e um de 2 anos. E durante 3 anos, nós servimos ao Senhor todos os domingos, durante 4 reuniões por domingo. Foram anos incríveis da nossa vida. Nós levávamos nosso almoço, nós íamos para um porão, nós montávamos o nosso almoço lá, nós nos divertíamos, fazíamos sonequinha depois do almoço, olhávamos desenho com as crianças, recuperávamos as energias e vamos para a próxima reunião. Daí nós nos revezávamos. Eu servia em algumas, ele servia em outras. E às vezes com 2 crianças sendo seguradas no colo, às vezes com a ajuda da igreja. Nesses momentos, nós criamos os nossos filhos, os domingos, sempre na igreja. E por que eu estou te contando isso? Você esteja dizendo, coitada dessas crianças. Não, existe algo que só acontece na igreja. E se eu não levo meus filhos, eles perdem. Porque tem coisas que estão quando nós estamos aqui juntos. E eu quero que meus filhos façam parte daquilo que Deus tem para a vida deles. Porque Deus já sabia que nós teríamos filhos quando nos chamou ao ministério. E Ele já nos capacitou, já deu graça a essas crianças para serem criadas assim. E é por isso que eu digo, eu tenho pena se eles ficassem o dia todo assistindo TV. Mas eu não tenho pena de que eles estão o dia todo conosco na igreja, servindo ao Senhor, recebendo de Deus, aprendendo da palavra, tendo algo que vem só quando nós estamos reunidos no coletivo. Se você quer ser usado por Deus, não desperdice nenhum domingo. Se você quer ser usado por Deus, diga, Senhor, eu estou aqui novamente. Senhor, isso não é mais uma pergunta para mim, mas isso é um ponto final ou um ponto de exclamação na minha vida. Eu vou estar presente, porque quando eu estou presente eu abençoo a vida de outros, mas eu também sou abençoado. E é assim que nós construímos a igreja. Não para receber apenas de alguém que flui sobre você, mas também você fluindo sobre a vida de outras pessoas. Será que você pode ficar em pé? Eu quero orar sobre a sua vida. Porque bonito não basta. Mas a igreja que eu vejo não é apenas bonita. Ela é cheia do Espírito e cheia de pessoas que desejam ser usadas por Deus de uma maneira que nunca foram usadas ainda. Eu
quero orar sobre você. E se você deseja ser usado por Deus, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Você pode, sem vergonha alguma, erguer a sua mão e dizer: Senhor, usa a minha vida. Usa, Senhor, da maneira como o Senhor deseja. Usa, Senhor, de formas como eu nunca fui usado antes, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu te peço nesse momento, Senhor, por pessoas que têm enfrentado, Senhor, dificuldades na sua mente, que desejam ser usadas, mas se sentem incapazes, Deus. Mas sentem que ainda não chegou o seu momento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor rompa com isso e que nós possamos fluir